Em nosso mundo hiperconectado, a inteligência artificial evolui a uma velocidade que desafia a compreensão humana. De algoritmos que preveem nosso comportamento a sistemas capazes de criar arte e dialogar, a IA deixou de ser ficção científica para se tornar uma força onipresente em nossas vidas. Mas e se essa revolução tecnológica não fosse um evento aleatório? E se seus fundamentos tivessem sido esboçados em textos escritos há milênios? Esta investigação parte de uma questão central e provocadora. Existe uma conexão verificável entre as antigas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial moderna? Muitos descartam essa ideia como mera coincidência ou paranoia, mas uma análise mais profunda revela paralelos que são, no mínimo, inquietantes. Não se trata de buscar monstros literais, mas de entender os sistemas de poder e controle descritos. O objetivo aqui não é pregar o medo, mas conduzir uma análise sóbria e metódica. Vamos explorar se as tecnologias que hoje celebramos como progresso poderiam ser as mesmas ferramentas descritas em profecias apocalípticas. A investigação buscará entender se a arquitetura de um futuro controlado por IA se alinha com as previsões sobre um sistema global de monitoramento, identidade e autoridade centralizada que marcaria o fim da era atual. Para muitos, a Bíblia é um livro de fé, mas ela também contém descrições detalhadas de eventos futuros, muitos dos quais pareciam impossíveis até esta geração. A capacidade de uma autoridade global saber tudo sobre todos, ou de uma imagem ganhar vida e falar, soava como fantasia. Hoje, essas ideias não apenas são possíveis, mas estão sendo ativamente desenvolvidas em laboratórios de tecnologia ao redor do mundo. Nossa jornada nos levará a examinar textos antigos com a lente da tecnologia contemporânea. Vamos decodificar a linguagem simbólica das escrituras e compará-la com os avanços documentados no campo da IA. O que está em jogo é a compreensão do nosso próprio tempo e dos sinais que podem estar ocultos à vista de todos, esperando para serem decifrados por aqueles que ousam olhar mais de perto. Para garantir a integridade desta análise, nossa metodologia será rigorosa e transparente. Não nos basearemos em especulações ou teorias conspiratórias infundadas. Em vez disso, adotaremos uma abordagem investigativa em 3 pilares. O primeiro é a análise textual das Escrituras, focando em passagens específicas dos livros de Daniel e Apocalipse que descrevem sistemas de conhecimento, controle e adoração nos últimos dias, buscando entender seu significado original. O segundo pilar é a documentação de fatos tecnológicos. Utilizaremos apenas informações de fontes verificáveis, publicações científicas, patentes registradas, anúncios oficiais de grandes empresas de tecnologia e relatórios de especialistas da área de inteligência artificial. O objetivo é demonstrar capacidades reais e projetos em andamento, não ficção. Queremos entender o que a IA pode fazer hoje e o que está projetado para fazer amanhã. O terceiro pilar é a análise comparativa. De forma sistemática, iremos justapor as descrições proféticas com as funcionalidades documentadas da tecnologia de IA. Por exemplo, quando uma profecia fala sobre o conhecimento se multiplicando, investigaremos como a IA, especialmente os grandes modelos de linguagem, catalisou uma explosão de dados e informações em uma escala sem precedentes na história da humanidade, um dos possíveis sinais do Apocalipse bíblico. Este processo nos permitirá construir um argumento fundamentado em evidências, não em emoções. A questão não é provar que uma tecnologia específica é do mal, mas sim examinar se a sua estrutura e função correspondem aos mecanismos descritos nas profecias. Manteremos o rigor investigativo, reconhecendo onde as conexões são fortes e onde são apenas interpretativas, mantendo sempre a honestidade intelectual com o nosso público. Essa abordagem metódica é crucial, pois as profecias sobre tecnologia e fim dos tempos são frequentemente envoltas em mistério. Uma das previsões mais intrigantes, encontrada no livro de Daniel, afirma que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. Por séculos, essa frase foi interpretada de várias maneiras, mas nunca fez tanto sentido como na era digital, impulsionada por mentes artificiais que aprendem e processam dados exponencialmente. A profecia de Daniel 12:4 declara: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o saber se multiplicará. Por milênios, o avanço do conhecimento humano foi linear e lento.
alto. No entanto, o século passado, e especialmente as últimas 2 décadas, testemunhou uma aceleração exponencial, um fenômeno que se encaixa perfeitamente na descrição bíblica. O motor por trás dessa explosão de saber é inegavelmente a capacidade de processamento de dados. A inteligência artificial não apenas organiza a vasta quantidade de informações que geramos, mas também começa a criar novo conhecimento de forma autônoma. Ela pode analisar milhões de estudos científicos em minutos, descobrir padrões que escapam aos humanos e acelerar a inovação em todas as áreas, da medicina à engenharia. A questão central aqui é a escala. A profecia não fala de um simples aumento, mas de uma multiplicação. A IA representa exatamente isso, um fator multiplicador para a capacidade intelectual humana. Ferramentas como o ChatGPT ou o Google Bard não são apenas buscadores, são sintetizadores de informação que podem redigir textos, programar e resolver problemas complexos, tornando o conhecimento acessível e manipulável como nunca antes. Este fenômeno também se conecta com a outra parte da profecia. Muitos correrão de uma parte para outra. Isso foi historicamente interpretado como o aumento das viagens, mas na era digital pode ser visto como o fluxo instantâneo de informações pelo globo. A IA facilita essa disseminação, personalizando feeds, traduzindo idiomas em tempo real e conectando o mundo de uma forma que nos torna uma aldeia global interligada. Contudo, essa multiplicação de conhecimento tem um lado sombrio. A mesma IA que nos empodera também pode ser usada para criar desinformação em massa com uma sofisticação que torna quase impossível distinguir o fato da ficção. Se o conhecimento se multiplica, a capacidade de engano também se multiplica. E esse poder de criar realidades alternativas nos leva diretamente a outra profecia, muito mais perturbadora, sobre uma imagem que ganha vida. Em Apocalipse 13:15, encontramos uma das profecias mais enigmáticas. E foi-lhe concedido que desse fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Para os antigos, uma estátua que fala seria um milagre ou feitiçaria. Para nós é tecnologia. A criação de imagens que falam está acontecendo agora. Estamos nos referindo aos avatares digitais hiperrealistas, às tecnologias de deepfake e às personas de IA que interagem conosco em tempo real. Essas entidades não são mais animações grosseiras. Elas possuem expressões faciais, tons de voz e capacidade de diálogo que podem enganar até os mais céticos. Elas podem apresentar noticiários, dar aulas ou se tornar influenciadores digitais com milhões de seguidores e não são seres humanos reais. A profecia fala de dar fôlego a uma imagem. O que é o fôlego no contexto digital? Poderia ser o algoritmo, o fluxo de dados que anima a persona digital, dando-lhe a capacidade de aprender, adaptar-se e se comunicar de forma autônoma. A IA não apenas faz a imagem se mover, ela lhe confere uma aparente consciência, uma habilidade de persuadir e influenciar, cumprindo a função descrita no texto antigo. O poder dessa tecnologia é imenso. Uma imagem falante, controlada por IA, poderia ser usada para unificar mensagens, disseminar uma única ideologia globalmente, ou até mesmo se apresentar como uma figura de autoridade ou divindade. Sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falando todos os idiomas, cria um potencial de influência em massa que nenhuma figura humana jamais possuiu em toda a história. Mas a profecia não para na imagem que fala. Ela descreve um sistema de adoração e controle. Uma imagem com o poder de influenciar mentes é apenas o primeiro passo. Para que essa influência se traduza em controle real, seria necessário um sistema capaz de monitorar e registrar as ações de cada indivíduo em escala global. E a mesma tecnologia de IA que anima a imagem é a chave para criar esse sistema de onisciência. A ideia de uma entidade que tudo vê e tudo sabe é um tema recorrente em profecias sobre o fim dos tempos. Embora o conceito de onisciência seja tradicionalmente atribuído a Deus, as Escrituras alertam sobre uma imitação satânica, um poder terrestre que buscaria replicar essa capacidade para exercer controle total sobre a humanidade. A infraestrutura para esse sistema está sendo construída com a ajuda da inteligência artificial. A IA é a única tecnologia capaz de analisar os trilhões de gigabytes de dados que geramos diariamente. Câmeras de vigilância com reconhecimento facial, nossos rastros em redes sociais, transações financeiras e
históricos de localização e até conversas captadas por assistentes virtuais formam um perfil digital detalhado de cada um de nós. A IA pode cruzar essas informações para prever comportamentos, identificar dissidentes e garantir a conformidade em uma escala planetária. Este não é um futuro distante, é uma realidade presente em alguns países e uma tendência crescente em outros. Sistemas de crédito social já utilizam a IA para recompensar ou punir cidadãos com base em seu comportamento online e offline. Este é um protótipo de um sistema de controle que não depende de força bruta, mas de uma vigilância sutil e constante, onde cada ação é registrada e avaliada por um algoritmo invisível. As profecias bíblicas sobre inteligência artificial e o Apocalipse parecem descrever exatamente esse tipo de poder, um regime global que não precisa de um policial em cada esquina, pois possui um olho digital em cada tela e um ouvido em cada dispositivo. A capacidade de processar essa vigilância em tempo real e tomar decisões automatizadas é o que torna a IA a peça central desse quebra-cabeça profético, transformando a metáfora em uma arquitetura funcional. Se esta análise sobre os sinais do Apocalipse bíblico está fazendo você refletir, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos apenas arranhando a superfície de um dos tópicos mais importantes do nosso tempo. O que investigaremos a seguir é como esse sistema de vigilância onisciente pode se conectar a um controle econômico absoluto, onde ninguém poderá comprar ou vender sem autorização. A passagem de Apocalipse 13, 16, 17 é talvez uma das mais conhecidas e temidas, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por séculos, o mecanismo para tal sistema era um mistério. Hoje, a tecnologia para implementar um controle econômico tão preciso não só existe, como está sendo ativamente desenvolvida e promovida. A transição para uma sociedade sem dinheiro em espécie, baseada em moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, cria o ambiente perfeito. Diferente do dinheiro físico ou mesmo das criptomoedas descentralizadas, uma moeda digital centralizada pode ser programada, rastreada e controlada por uma autoridade central. A inteligência artificial seria o cérebro operacional desse sistema. A IA poderia gerenciar bilhões de transações por segundo, aplicando regras personalizadas a cada indivíduo. Por exemplo, o acesso aos fundos poderia ser bloqueado ou liberado com base em seu comportamento, localização, status social ou afiliação ideológica. Sua identidade digital, talvez vinculada a dados biométricos como a palma da mão ou reconhecimento facial, se tornaria a chave para sua participação na economia. O sinal ou marca descrito na profecia não precisa ser um carimbo literal ou um chip subcutâneo visível, embora essas tecnologias também existam. A marca poderia ser um identificador digital, uma assinatura criptográfica atrelada à sua biometria, sem a qual nenhuma transação seria autorizada pelo sistema central gerenciado por IA. Sem essa permissão digital, você estaria efetivamente excluído da sociedade, incapaz de comprar comida, pagar aluguel ou trabalhar. Este sistema não apenas cumpriria a profecia de controle sobre comprar e vender, mas também o faria com uma eficiência aterrorizante. O controle não seria exercido por um exército de burocrata, mas por um algoritmo autônomo, imparcial e implacável. Mas para que as pessoas aceitem um sistema tão invasivo, elas precisariam ser convencidas de sua necessidade, talvez através de um engano em uma escala nunca antes vista. As profecias do fim dos tempos alertam repetidamente sobre um período de grande engano, onde falsos cristos e falsos profetas realizariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível até os escolhidos, como descrito em Mateus 24:24. O engano sempre fez parte da história humana, mas a IA eleva essa capacidade a um nível sem precedentes, criando as ferramentas perfeitas para uma decepção em massa. A tecnologia de deepfake é o exemplo mais óbvio. Vídeos e áudios falsos, mas perfeitamente realistas, de líderes mundiais, especialistas ou figuras religiosas, poderiam ser criados para fabricar crises, endossar ideologias ou anunciar milagres. Uma IA poderia gerar profecias falsas que parecem se cumprir, ou criar evidências visuais de eventos que nunca aconteceram,
desconfiam, destruindo completamente a confiança na realidade objetiva e na verdade. Além dos deepfakes, a IA generativa pode criar narrativas inteiras, textos sagrados falsos, doutrinas e movimentos filosóficos com uma profundidade e coerência que os tornam extremamente persuasivos. Esses sistemas podem adaptar suas mensagens em tempo real para cada indivíduo, explorando suas vulnerabilidades psicológicas, medos e desejos para maximizar o impacto do engano. A manipulação se torna pessoal, precisa e automatizada. Imagine uma figura carismática global, talvez a própria imagem que fala, cuja mensagem é amplificada e validada por uma avalanche de conteúdo gerado por IA. Testemunho, notícias, análises e provas seriam criados sob medida para solidificar sua autoridade. A capacidade humana de discernimento seria sobrecarregada por um dilúvio de enganos sofisticados, tornando a verdade uma questão de qual narrativa é mais poderosa, não de qual é factual. Este cenário de engano tecnológico se alinha perfeitamente com as advertências bíblicas. A profecia não descreve um engano grosseiro, mas um tão sutil e poderoso que poderia enganar os eleitos. E IA fornece o mecanismo para esse nível de sofisticação. O próximo passo lógico nessa fusão de homem e máquina, no entanto, pode ser ainda mais profundo, transcendendo a manipulação externa e visando a integração interna. As profecias descrevem uma unificação final da humanidade sob um único sistema de pensamento e adoração. Essa ideia de uma consciência global ou mente coletiva sempre pareceu metafórica. No entanto, os avanços na interface cérebro-computador, BCI, impulsionados pela inteligência artificial, começam a tornar esse conceito tecnologicamente plausível, levantando questões profundas sobre a individualidade e o livre-arbítrio. Empresas como a Neuralink estão desenvolvendo implantes cerebrais projetados para fundir a mente humana diretamente com a IA. O objetivo inicial é terapêutico, para ajudar pessoas com paralisia, mas a visão de longo prazo é aprimorar a cognição humana. Isso poderia levar a um futuro onde os pensamentos, memórias e emoções poderiam ser acessados, compartilhados e até mesmo influenciados digitalmente através de uma rede neural conectada. Essa tecnologia, gerenciada por uma IA central, poderia criar uma forma de mente de colmeia, onde a distinção entre o pensamento individual e o pensamento coletivo se torna turva. A promessa seria de uma era de paz e entendimento sem precedentes, onde conflitos desapareceriam porque todos estariam em perfeita sincronia. No entanto, essa unificação forçada também eliminaria a dissidência, a individualidade e a liberdade de consciência. Isso se conecta de forma perturbadora com a ideia de um sistema que exige conformidade total. Se o pensamento pode ser monitorado ou influenciado através de uma BCI, a rebelião se torna não apenas impraticável, mas impensável. A adoração exigida pela imagem profética poderia ser mais do que um ato externo. Poderia se tornar um estado mental obrigatório, reforçado pela própria tecnologia que conecta o cérebro à rede. É um conceito extremo, mas que representa a conclusão lógica da trajetória tecnológica atual. A fusão entre a biologia humana e a inteligência artificial é a fronteira final. No entanto, ao apresentar essas conexões, é crucial manter a perspectiva e reconhecer os limites de nossa análise. Nem toda correlação é uma prova, e a interpretação profética exige cautela e honestidade sobre o que não pode ser afirmado com certeza. Em qualquer investigação rigorosa, é fundamental reconhecer os limites do que pode ser provado. Nossa análise demonstrou paralelos notáveis entre a tecnologia de IA e as profecias bíblicas, mas é crucial afirmar que correlação não implica causalidade. Não podemos provar de forma conclusiva que a IA é o cumprimento definitivo dessas profecias. O que apresentamos é uma interpretação baseada em evidências documentadas. A linguagem profética é frequentemente simbólica e metafórica. A imagem da besta ou a marca podem ter significados que transcendem uma interpretação puramente tecnológica. A história está repleta de tentativas de aplicar essas profecias a eventos e tecnologias contemporâneas, desde o Império Romano até os códigos de barras. Portanto, devemos abordar o assunto com humildade, reconhecendo a complexidade e as múltiplas camadas de significado dos textos sagrados. Outra limitação importante é a imprevisibilidade do desenvolvimento tecnológico. Embora a trajetória atual aponte para um maior
maior controle e centralização, a tecnologia também pode ser uma força para a liberdade e descentralização. O futuro da IA não está escrito em pedra. Ele será moldado por decisões éticas, regulatórias e sociais que ainda estão sendo tomadas. Nossa análise descreve um potencial, não um destino inevitável. Além disso, a nossa investigação se baseou em informações publicamente disponíveis. É possível que existam tecnologias ou agendas ocultas que poderiam alterar drasticamente o cenário. Da mesma forma, nossa compreensão das profecias é limitada pela nossa perspectiva atual. O verdadeiro significado de certas passagens pode só se tornar totalmente claro quando os eventos realmente se desenrolarem, se é que se desenrolarão como interpretamos. Reconhecer essas limitações não enfraquece a análise. Pelo contrário, a fortalece, mantendo-a no campo da investigação racional em vez da especulação dogmática. O objetivo não é fornecer respostas definitivas, mas destacar uma convergência tão significativa que ignorá-la seria imprudente. Com essa perspectiva equilibrada, podemos agora extrair conclusões fundamentadas, com base nas evidências que foram sistematicamente examinadas ao longo de nossa jornada. Ao final de nossa investigação, a questão central permanece. Há uma conexão entre o avanço da IA e as profecias bíblicas? As evidências que analisamos, desde a multiplicação do conhecimento até a criação de uma imagem que fala e um sistema de controle econômico global, apontam para uma conclusão fundamentada. A tecnologia de inteligência artificial moderna está construindo, peça por peça, a infraestrutura exata necessária para cumprir essas antigas previsões. Não estamos afirmando que os criadores da IA têm intenções proféticas. Pelo contrário, a convergência parece ser um subproduto não intencional da busca humana por eficiência, conexão e controle. No entanto, a arquitetura resultante de uma sociedade sem dinheiro, vigilância onipresente, identidade digital centralizada e manipulação de informações em massa se alinha de forma impressionante com os mecanismos descritos nos livros de Daniel e Apocalipse. Análise sistemática mostrou que as capacidades da IA não são apenas análogas às descrições proféticas, mas funcionam como um catalisador que torna esses cenários, antes considerados impossíveis, tecnologicamente viáveis e até mesmo eficientes. O que era metáfora para gerações passadas está se tornando um manual de instruções literal para a nossa. E isso representa um dos mais claros sinais do apocalipse bíblico para os observadores atentos. A conclusão, portanto, não é um veredito final, mas um alerta sóbrio. A tecnologia em si é neutra, mas sua aplicação em sistemas de controle centralizado cria um potencial para a tirania em uma escala nunca antes imaginada. A semelhança entre a direção do nosso mundo tecnológico e o roteiro profético é uma evidência que não pode ser descartada como mera coincidência por aqueles que estudam as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Nossa investigação termina aqui, mas a observação deve continuar. Se estamos ou não vivendo o prelúdio dos eventos descritos, uma coisa é certa: as ferramentas estão sendo forjadas. O palco está sendo montado. E para aqueles com olhos para ver, a convergência entre o silício e a escritura sagrada é um dos fenômenos mais profundos e significativos de nossa era, exigindo discernimento, sabedoria e vigilância.